Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA de número 31. Neste vídeo faremos a leitura acompanhada de comentário dos capítulos 8º a 11 do livro 4º das Meditações de Marco Aurélio, ou ainda entradas 8, 9, 10 e 11 do mesmo livro, da mesma obra. Como sempre, aqui na descrição você poderá acompanhar a leitura que faço, porque está aí transcrita a tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida para a obra do célebre imperador filósofo. Tradução esta que está em domínio público. Muito bem, estas entradas ou capítulos são mais breves e é uma característica que nós começamos a notar a partir do livro 4º. Há uma quantidade bastante razoável de notas mais curtas, mais diretas, mais certeiras, e muitas vezes nós vemos que essas notas acabam se repetindo. Por quê? Estamos lidando com o mesmo homem que se debruça sobre si mesmo e que encontra quase sempre os mesmos problemas, as mesmas angústias, os seus mesmos pontos cegos, de modo que os remédios para essas questões, para esses problemas, são sempre muito semelhantes. Então, se ficar aqui uma impressão de déjà vu, algo assim, é porque, de fato, esses temas já apareceram e voltarão a aparecer. De modo que um bom meio de ler, um bom modo de ler as Meditações de Marco Aurélio não é, digamos assim, maratonar nas meditações, esgotar o livro em 2 ou 3 dias, em algumas poucas tardes ou noites, e sim ir lendo uma quantidade pequena de notas por vez, pensando naquilo, medindo aquelas palavras com a sua própria realidade, e aí você vai, de um certo modo, tendo uma experiência interior que se assemelha àquela de Marco Aurélio, tanto quanto possível, evidentemente. E um modo que me parece o mais interessante de ler esta obra é aquele que eu estou empreendendo aqui. Então, leio, comento, faço relações com a nossa realidade e assim vamos compreendendo melhor do que Marco Aurélio fala. Vamos à leitura propriamente dita. Começamos com 8. O que não torna o homem pior, também lhe não torna a vida pior, nem lhe é nocivo interior ou exteriormente. Nesta nota nós temos, mais uma vez, a expressão da concepção estoica do que seja o bem. O bem para os estoicos é sempre algo interior ao homem. O bem é o bem moral. E dessa maneira, eles passam a desconsiderar como bens as coisas que venham de fora, os chamados exteriores. E por que eles pensam assim? Porque, ao examinarem a maneira como a natureza humana é concebida, e sendo da opinião de que a natureza é benigna, é benfazeja, é concebida segundo uma justiça superior, ela necessariamente concorre na direção do bem, eles percebem que o ser humano só consegue garantir autonomia total nas questões relativas à sua própria interioridade, ao seu próprio campo de ação. Então, assim sendo, eles pensam, bem, os deuses nos fizeram assim, os deuses nos constituíram de tal modo que nós só temos verdadeira autonomia naquilo que nos diz respeito interiormente. Nós só conseguimos assegurar algo para nós mesmos que esteja relacionado às nossas pessoas ou, no máximo, aquilo que está imediatamente à nossa volta. De modo que, se consideramos que a natureza é boa, necessariamente o bem para o ser humano deverá estar dentro dos limites da sua ação, do seu pensamento, da sua interioridade. E esse bem é que deve ser colocado acima de todas as outras coisas que eventualmente aconteçam a esse indivíduo, sejam concedidas a esse indivíduo. Então, ao dizer que o que não torna o homem pior,
também lhe não torna a vida pior? A questão aqui é a seguinte: veja-se, por exemplo, o caso de alguém que tenha uma ocupação humilde, de lavador de pratos, de, enfim, entregador, alguma coisa assim. Isso não torna ninguém pior nem melhor. O fato de o sujeito ser lavador de pratos ou grande executivo em uma multinacional não torna esse indivíduo em questão nem melhor nem pior. E por conseguinte, segundo a visão estoica, não tornando o homem pior nem melhor, não é um bem em si. O bem passa a ser o modo como aquela pessoa exerce a sua função, seja ela a de lavador de pratos, seja ela a de grande executivo de uma multinacional. Então, o sujeito pode ser excelente enquanto um indivíduo com uma ocupação modesta, ou excelente enquanto um indivíduo com uma ocupação de maior destaque, ou o contrário. De modo que o que interessa não é exatamente aquilo que nós temos, aquilo que nos acontece, mas o que nós fazemos com isso. Então, o sujeito que nasce numa família pobre, isso não diz respeito ao caráter dele, nenhuma vírgula. O sujeito que nasce numa família rica também não tem absolutamente nada a ver isso com o seu caráter. Mas o modo como vivem a sua pobreza e a sua riqueza esses dois indivíduos, evidentemente tem a ver com o seu caráter, com a ética que eles tentam aplicar nas suas vidas, né? Então, aqui está uma proposição que talvez seja difícil de aceitar para a mentalidade de hoje, mas para os estoicos parecia algo auto-evidente. O que não torna o homem pior também lhe não torna a vida pior, nem lhe é nocivo interior ou exteriormente. Então, um nascimento humilde ou ilustre não torna uma pessoa pior nem melhor. Ser uma pessoa saudável ou uma pessoa acometida por doenças não torna um indivíduo pior nem um indivíduo melhor. Estar em uma situação de respeitabilidade social ou de não respeitabilidade social, estou falando aqui de nada que tenha sido causado por esse indivíduo que é considerado não respeitável, ou pelo menos, enfim, anônimo, alguma coisa assim, também não diz respeito ao caráter, à interioridade dessa pessoa. Isso não torna a vida pior, segundo os estoicos. Não torna a vida pior porque não torna o indivíduo pior. 9. A natureza que determina a utilidade é obrigada a produzi-la. Aqui eu vou recorrer à tradução inglesa de Haynes, né, porque esta tradução fica um pouco críptica. Me parece que o termo, eu não tive o tempo aqui de olhar no grego, me parece que os termos originais também são razoavelmente crípticos, misteriosos, né? Aqui diz Haynes, né, the nature of the general good could not but have acted so. Então, a natureza do bem geral não poderia ter agido de outra maneira. Evidentemente que aqui nós temos uma ideia de fado, de destino, de imposição externa, ligada evidentemente àquela noção estoica de que tudo concorre para o bem, de que a natureza necessariamente age no seu melhor interesse e que ela quer o bem para si mesma e só produz coisas boas. Então, é necessário reconhecer a necessidade de certas coisas, por mais dolorosas que elas, no nosso entender, limitado, particular, enviesado, nos pareçam. Por mais limitados que sejamos, nós temos a oportunidade, evidentemente, de buscar uma visada maior, de buscar uma visão mais larga, mais abrangente, que nos permita notar a necessidade de certas coisas e que nos permita compreender que a natureza não poderia ter agido de outra maneira naquele particular, naquele acidente, naquele ponto. Então, a ideia de ir contra a natureza, revoltar-se contra as leis naturais, revoltar-se contra o seu próprio quinhão, o seu próprio destino, era vista como algo ímpio,
pelos estoicos. Os estoicos se viam obrigados a aceitar essas coisas ditadas pela necessidade, ditada pelo encadeamento de causas e efeitos, que é algo que subjaz às leis naturais. A entrada de número 10 é a mais longa desta porção. Tudo o que acontece, acontece segundo a justiça, e assim o reconhecerás se deres atenção. Não digo só, acontece segundo a ordem, mas digo, acontece segundo a justiça, e como se alguém fizesse a repartição conforme o merecimento de cada um. Toma sentido e lembra-te de como principiaste, e o que fizeres, falo com a ideia de seres homem de bem na verdadeira acepção da palavra. Mantém este pensamento relativamente a todas as tuas ações. Pelo otimismo estoico, chega-se à ideia de que não apenas tudo o que acontece na natureza acontece segundo uma ordem e uma harmonia, mas também segundo uma determinada justiça. Isso pode nos parecer difícil de aceitar, pode nos parecer áspero para a mentalidade de hoje, mas aquela visão holística dos estoicos, né, nós somos parte do todo, os levava a pensar assim. Então tudo o que acontece, acontece segundo a justiça também. E assim o reconhecerás se deres atenção. Não digo só acontece segundo a ordem, mas digo acontece segundo a justiça, e como se alguém fizesse a repartição conforme o merecimento de cada um. Eles, como veem o bem apenas dentro do indivíduo, o bem moral, acabam deixando de lado os acontecimentos exteriores, os acidentes, as circunstâncias. E essas circunstâncias, contanto que não sejam incapacitantes para que o indivíduo escolha o bem, escolha o melhor, não são vistas como algo determinante para que o indivíduo considere a sua vida boa ou ruim. Então vejam que há uma ligação aqui entre a nota de número 8 e a nota de número 10. Então, toma sentido e lembra-te de como principiaste, e o que fizeres, o faz com a ideia de seres homem de bem na verdadeira acepção da palavra. O que resta ao indivíduo ao reconhecer que existe uma justiça universal, que vem dos deuses, que vem da natureza, do destino, do fado, chamem como quiserem, essas forças, é que ser bom está ao alcance do indivíduo em qualquer momento, em qualquer circunstância. Isso é que importa para os estoicos. O que está em torno deste indivíduo que busca ser bom cai na categoria dos indiferentes. Mantém este pensamento relativamente a todas as tuas ações. Então, procura ser bom, Marco Aurélio, procura sempre agir da melhor maneira possível e deixa o que está fora nas mãos dos deuses, porque eles sempre agem de maneira justa, ainda que nós não compreendamos a justiça desses deuses, dessas leis naturais, dessa necessidade que se impõe sobre nós. Então aqui, mais uma nota em que Marco Aurélio insiste na ideia de que o indivíduo tem a capacidade de agir bem, de ser bom, não importando qual seja o seu entorno. E por fim, aqui a nota de número 11, não encares as coisas com o mesmo critério daquele que te ofende, nem como ele desejaria que as encarasses, mas sim como na realidade são. Mais uma daquelas notas em que nós acabamos pressupondo algum tipo de rusga, de entrevero, alguma situação geradora de rancor, ressentimento, algo assim, e Marco Aurélio volta a pensar na figura do seu agressor, na figura daquele que o ofende. Não encares as coisas com o mesmo critério daquele que te ofende, porque se você encará-la com o mesmo critério, encará-las com o mesmo critério daquele que te ofende, você revidará a ofensa. E você está numa situação, sendo imperador de Roma, em que o revide, a ofensa, tem um peso muito maior. Então, você não deve se colocar na situação dessa pessoa agressiva, porque você se iguala a ele. É algo que está no nosso senso comum. Se você revida a uma agressão, você se igualou ao agressor. Não encares as coisas com o mesmo critério daquele que te ofende, nem como ele desejaria que as encarasses. Por quê? Aquele que ofende você quer que você veja as coisas como ele mesmo as vê. Ele quer que você pense
com ele, né? Mas sim como na realidade são. E as coisas são na realidade de maneira diversa. Por quê? Na realidade, aqui estamos falando da realidade estoicamente concebida. Essas palavras agressivas são palavras como quaisquer outras. E em segundo lugar, essa realidade impõe que o bem só esteja dentro do indivíduo e não fora. Então você pode ser xingado de, enfim, qualquer coisa, né? Mas se você tiver a convicção de que não é isso, essas palavras são vãs, são palavras ao vento. Você não pode assegurar ao mesmo tempo que cumprirá os seus deveres, agirá da melhor maneira possível e que os outros acharão que isso é bom. Não é possível garantir essas duas coisas ao mesmo tempo. E você tem que entender que, por melhores que sejam as suas ações, ou por melhores que elas lhe pareçam, outros podem pensar de outra maneira e podem insultar você enquanto você está dando o melhor de si. E não é possível garantir essas duas coisas. Não é possível garantir tanto a sua execução das melhores ações e uma boa fama, algo assim. Então você deve se concentrar, evidentemente, na ação boa, que é o pagamento de si mesmo, e não na reputação da ação boa, porque as pessoas pensarão coisas diferentes das suas ações, não estando sob a sua pele, não estando nos seus sapatos, né, como se diz em inglês. Então, aqui mais uma vez, Marco Aurélio procura demover a sua expansão irritável, né, procura debelá-la, segurá-la, lembrando-se de que ele não deve se igualar ao ofensor, ao agressor. Ele não deve pensar como alguém que acha que é necessário insultar os outros, agredir os outros, e sim como alguém que sabe que o bem é interior, está dentro do indivíduo. Muito bem, eis o que eu queria lhes dizer neste vídeo. 8, 9, 10 e 11 contempladas aqui nestes minutos. Nós continuamos com nosso projeto de leitura das meditações de Marco Aurélio. Um abraço, até a próxima. Tchau!